Oi, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou resolver exercícios de conteúdos das seções 4.1, 4.2 e 4.3. Na primeira questão que eu vou resolver, pede-se para mostrar que a equação 8x² mais 30x² mais 24x mais 10 igual a zero possui uma única raiz no intervalo aberto, menos 3, menos 2. Inicialmente, eu vou provar que existe uma raiz neste intervalo. Para isso, eu chamei de f de x, 8x² mais 30x² mais 24x mais 10, e calculei f de menos 3 e f de menos 2. Onde tem x, eu vou substituir por menos 3 para determinar f de menos 3. Então, nós vamos obter 8 vezes menos 3 ao cubo, mais 30 vezes menos 3 ao quadrado, mais 24 vezes menos 3, mais 10. Agora, como menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, nós temos que menos 3 ao cubo é igual a menos 27. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, vai ser igual a 9. Então, nós vamos ter 8 vezes menos 27, mais 30 vezes 9, menos 72, mais 10. 8 vezes menos 27 é igual a menos 216. 30 vezes 9 é igual a 270. E menos 72 mais 10 é igual a menos 62. Assim, o f de menos 3 vai ser igual a menos 216 menos 62 é igual a menos 278. E ficou somado com mais 270. Como menos 278 mais 270 é igual a menos 8, nós concluímos que o f de menos 3 é igual a menos 8, que é menor do que zero. E para determinar f de menos 2, onde tem x, eu vou substituir por menos 2. Então, nós vamos obter 8 vezes menos 2 ao cubo, mais 30 vezes menos 2 ao quadrado, mais 24 vezes menos 2, mais 10. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. E menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4. Então, nós temos 8 vezes menos 8, mais 30 vezes 4, menos 48, mais 10. 8 vezes menos 8 é igual a menos 64. 30 vezes 4 é igual a 120. E menos 48 mais 10 é igual a menos 38. Assim, o f de menos 2 vai ser igual a menos 64 menos 38 é igual a menos 102. Aí fica mais 120. Menos 102 mais 120 é igual a 18, que é maior do que zero. Assim, nós concluímos que o f de menos 3 é menor do que zero e o f de menos 2 é maior do que zero. Como f é uma função contínua no intervalo fechado menos 3, menos 2, na verdade f é contínua para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais, e nós vimos que o f de menos 3 é menor do que zero e o f de menos 2 é maior do que zero, que nós também podemos escrever deste modo: f de menos 3 menor que zero menor que f de menos 2. Pelo teorema do valor médio, nós podemos concluir que existe um número a pertencente ao intervalo aberto menos 3, menos 2, tal que o f de a é igual a zero. Nós já provamos que a equação dada possui uma raiz no intervalo aberto menos 3, menos 2. E eu chamei esta raiz de a. Agora nós vamos provar que a é a única raiz da equação neste intervalo. Para isso, eu vou argumentar por contradição. Suponha por absurdo que a equação dada possua uma outra raiz, que eu vou chamar de b, no intervalo aberto menos 3, menos 2. Ou seja, o f de b é igual a zero. Nós podemos assumir, sem perda de generalidade, que o b é maior do que a. Por quê? Porque se o a fosse maior do que o b, nós trocávamos b com a. E por que eu estou escrevendo isso?
para fazer sentido escrever o intervalo começando por A e terminando por B, tá? Então, como f é contínua no intervalo fechado AB e f é derivável no intervalo aberto AB e também o f de A é igual a f de B, nós sabemos que os dois são iguais a zero, pelo teorema de Rohr vai existir um número C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f' de C é igual a zero. Mas nós vamos ver que isso é um absurdo. Por quê? Olha lá. Nós sabemos que f de x é igual a 8x ao cubo mais 30x² mais 24x mais 10. Deste modo, f' de x vai ser igual a derivada de 8x ao cubo é 8 vezes 3 vezes x ao quadrado, ou seja, 24x ao quadrado, mais derivada de 30x ao quadrado é 30 vezes 2 vezes x, 60x, mais derivada de 24x é igual a 24. Como 24x², 60x e 24 são múltiplos de 12, eu coloquei 12 em evidência e agora nós temos que pensar 12 vezes quanto que dá 24x ao quadrado? É 2x ao quadrado, mais 12 vezes quanto que dá 60x? É 5x, mais 12 vezes quanto que dá 24? É 2. Então, f' de x é igual a 12 vezes 2x ao quadrado mais 5x mais 2. Agora, se vocês determinarem as raízes da equação 2x² mais 5x mais 2 igual a zero, vocês vão ver que é possível escrever 2x² mais 5x mais 2 como a, que neste caso é 2, vezes x menos uma das raízes, vezes x menos outra das raízes, tá? As raízes vão ser meio e menos 2. Então, f' de x vai ser 12 vezes 2, vezes x menos meio, vezes x mais 2. Copiei o 12 e multipliquei o 2 por x, deu 2x, e 2 vezes menos meio deu menos 1. Então, f' de x é igual a 12 vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Agora, nós vamos estudar os sinais de 2x menos 1 e de x mais 2 no intervalo aberto menos 3 menos 2. Se o x é maior que menos 3 e menor do que menos 2, e eu quero determinar o sinal de 2x menos 1, inicialmente eu multipliquei por 2 cada parte da inequação. Então, nós ficamos com menos 3 vezes 2, menor que 2 vezes x, menor que 2 vezes menos 2. Ou seja, menos 6 menor que 2x, menor que menos 4. E agora, como nós já sabemos que 2x está entre menos 6 e menos 4, para determinar o sinal de 2x menos 1, eu subtraí 1 de cada parte da inequação. Então, nós ficamos com menos 6 menos 1, menor que 2x menos 1, menor que menos 4 menos 1. Ou seja, menos 7 menor que 2x menos 1, menor que menos 5, que nós sabemos que é menor do que zero. Assim, o sinal de 2x menos 1 no intervalo aberto menos 3 menos 2 é sempre negativo. Agora eu vou determinar o sinal de x mais 2 para qualquer x pertencente ao intervalo aberto menos 3 e menos 2. Como x está entre menos 3 e menos 2, para determinar x mais 2, eu somei 2 em cada um dos membros da inequação. Então, nós ficamos com menos 3 mais 2 menor que x mais 2 menor que menos 2 mais 2. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1, aí ficou menor que x mais 2, menor do que zero. Portanto, x mais 2 é menor que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto menos 3 menos 2. Coloquei um sinal de menos embaixo de x mais 2. Então, nós temos que 2x menos 1 é sempre menor do que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto menos 3 menos 2.
E x mais 2 também é sempre menor que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto, menos 3, menos 2. Assim, 12 vezes 2x menos 1 vezes x mais 2 vai ser sempre maior do que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto, menos 3, menos 2. Portanto, como f' de x vai ser sempre maior do que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto, menos 3, menos 2, não vai existir um c pertencente ao intervalo aberto AB, tal que o f' de c é igual a zero. E nós podemos concluir que A é a única raiz de f no intervalo que foi dado. Intervalo aberto, menos 3, menos 2. Apesar do enunciado do primeiro item da questão 2 ser longo, a solução vai ser bem simples. Um caminhoneiro que estava dirigindo em uma rodovia, cujo limite de velocidade era de 80 km por hora, percorreu 150 km em 1 hora e 30 minutos e recebeu uma multa por tal conduta. Ele tentou contestar a multa, mas um agente da Polícia Rodoviária Federal usou o seu bloco de notas em que estava anotado o teorema do valor médio para argumentar para o caminhoneiro que a multa não poderia ser desconsiderada. Efetue os cálculos que o agente fez para o caminhoneiro para justificar a aplicação da multa. Inicialmente eu coloquei um lembrete, nós sabemos que 30 minutos é igual a meia hora, ou seja, 0,5 hora. Agora, nós sabemos também que, pelo teorema do valor médio, vai existir um instante de tempo em que a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Neste caso, como o caminhoneiro percorreu 150 km em 1 hora e 30 minutos, e 1 hora e 30 minutos é igual a 1,5 hora, nós vamos ter que a velocidade média é 150 dividido por 1,5, ou seja, 100 km por hora. Assim, pelo teorema do valor médio, nós sabemos que o velocímetro do caminhão passou pela marca de 100 km por hora pelo menos uma vez. Deste modo, como o limite de velocidade era de 80 km por hora e o velocímetro marcou pelo menos uma vez 100 km por hora, a multa não poderá ser cancelada. O segundo item da questão 2 pede-se para encontrar pelo menos um valor C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f de B menos f de A sobre B menos A é igual a f' de C. Foram dadas as seguintes informações: f de x é igual a x mais 1 sobre x, A igual a meio e B igual a 2. Inicialmente eu fui calcular f de B, f de A e depois f' de x e f' de C. F de B é igual a f de 2, que é igual a, onde tem x eu substituo por 2, então fica 2 mais 1 sobre 2, o MMC entre 2 e 1 é 2, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 dá 4, mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, nós temos que o f de B é igual a 5 sobre 2. E o f de A é igual ao f de meio, que é igual a meio mais 1 sobre meio. Como 1 sobre meio é igual a 2, né? Porque nós mantemos 1 e multiplicamos pelo inverso de meio, que é 2. Nós temos que o f de A vai ser meio mais 2, que nós já vimos que é igual a 5 sobre 2. Assim, o f de A também é igual a 5 sobre 2. F de x é igual a x mais 1 sobre x. Nós também podemos escrever como x mais x elevado a menos 1.
Deste modo, o f'(x) vai ser igual a derivada de x é igual a 1, aí fica mais, a derivada de x menos 1 é menos 1 vezes x elevado a menos 2, tá? Então, nós temos que f'(x) é 1 menos x elevado a menos 2, que também pode ser escrito como 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Substituindo as informações que nós encontramos, nós temos f de b 5 meios menos f de a 5 meios dividido por b, que é 2, menos a, que é meio, igual a f' de c. f' de x é 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Então, f' de c vai ser 1 menos 1 sobre c ao quadrado. 5 meios menos 5 meios dá 0, que dividido por 3 meios vai ser igual a 0. Aí fica igual a 1 menos 1 sobre c ao quadrado. Passando menos 1 sobre c ao quadrado para o primeiro membro, nós ficamos com 1 sobre c ao quadrado igual a 1. Agora, multiplicando em cruz, nós vamos ter que c ao quadrado vezes 1 é igual a 1 vezes 1. Ou seja, c ao quadrado igual a 1, e nós concluímos que c é igual a mais ou menos 1. Porém, como foi pedido um valor de c pertencente ao intervalo aberto meio 2, e nós sabemos que menos 1 não pertence a este intervalo, nós consideramos c igual a 1. Portanto, c igual a 1 pertence ao intervalo aberto meio 2 e satisfaz a equação desejada. O primeiro item da questão 4 pede-se para encontrar os valores máximo e mínimo absolutos de f(x) igual a x² menos 4 sobre x² mais 4 no intervalo fechado menos 1, 3. Observem que, como f é uma função racional, nós sabemos que o domínio de f é o conjunto dos números x pertencente aos reais, tais que o denominador de f é diferente de zero. Ou seja, x pertencente aos reais, tais que x ao quadrado mais 4 seja diferente de zero. Como x² é maior ou igual a zero para qualquer x pertencente aos reais, nós sabemos que x² mais 4 vai ser maior ou igual a 4. Assim, o denominador de f nunca vai ser igual a zero e o domínio de f é o conjunto dos números reais. Neste caso, nós temos que f é uma função contínua para qualquer número real x e, em particular, f é contínua no intervalo fechado menos 1, 3. Assim, para resolver este exercício, eu vou usar o método do intervalo fechado. O primeiro passo é encontrar os valores de f nos números críticos de f no intervalo aberto menos 1, 3. Para isso, inicialmente, eu fui determinar f'(x). Como f é um quociente, eu usei a regra do quociente. Derivada da primeira, derivada de x² menos 4 é 2x, vezes a segunda, vezes x² mais 4, menos a primeira, x² menos 4, vezes a derivada da segunda. Derivada de x² mais 4 é igual a 2x. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Então, ficou dividido por x² mais 4 ao quadrado. Agora, aplicando a propriedade distributiva, nós temos que 2x vezes x ao quadrado é igual a 2x ao cubo, fica mais 2x vezes 4 é igual a 8x, 2x vezes x² dá 2x ao cubo, como tem um sinal de menos, ficou menos 2x ao cubo, e 2x vezes menos 4 dá menos 8x, como tem um sinal de menos, ficou mais 8x. Tudo isso dividido por x² mais 4 ao quadrado. Agora, eu posso cancelar 2x ao cubo com menos 2x ao cubo, e 8x mais 8x é igual a 16x. Assim, f'(x) é igual a 16x sobre x² mais 4 ao quadrado.
Agora eu vou determinar para que valor de x f'x é igual a zero. Nós temos que f'x igual a zero se e somente se o numerador de f'x é igual a zero. Ou seja, se e somente se 16x igual a zero, se e somente se o x é igual a zero. Além disso, como x² é maior ou igual a zero, x² mais 4 vai ser maior ou igual a 0 mais 4. Assim, x² mais 4 vai ser maior ou igual a 4. E nós vamos ter que x² mais 4 ao quadrado vai ser maior ou igual a 4 ao quadrado. Ou seja, x² mais 4 ao quadrado é maior ou igual a 16. Assim, o denominador de f' de x nunca é igual a zero. Tá? Então, o único número crítico de f é x igual a zero. Agora eu vou encontrar o valor de f neste número crítico. Então, calculei o f de zero, onde tem x, eu substituí por zero, fica 0 ao quadrado menos 4 sobre 0 ao quadrado mais 4. 0 ao quadrado é igual a zero, então no numerador nós ficamos com menos 4 e no denominador nós ficamos com 4. E nós sabemos que menos 4 dividido por 4 é igual a menos 1. No segundo passo, eu vou encontrar os valores de f nas extremidades. Então, vou calcular o f de menos 1 e o f de 3. f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado menos 4 dividido por menos 1 ao quadrado mais 4. Como menos 1 ao quadrado é igual a 1, nós ficamos com 1 menos 4 sobre 1 mais 4. 1 menos 4 é igual a menos 3 e 1 mais 4 é igual a 5. Então, o f de menos 1 é igual a menos 3 sobre 5. E o f de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 4 dividido por 3 ao quadrado mais 4. Como 3 ao quadrado é igual a 9, nós ficamos com 9 menos 4 sobre 9 mais 4. 9 menos 4 é igual a 5, 9 mais 4 é igual a 13, então o f de 3 é 5 sobre 13. Agora nós comparamos os valores encontrados, menos 1, menos 3 sobre 5 e 5 sobre 13. O menor valor entre esses é o menos 1, então nós concluímos que menos 1 é valor mínimo absoluto de f, no intervalo fechado menos 1, 3, e o maior valor encontrado foi 5 sobre 13. Então, nós concluímos que 5 sobre 13 é valor máximo absoluto de f de x no intervalo fechado menos 1, 3. Segundo item da questão 4, pede-se para determinar os valores de máximo e mínimo absoluto de f de x igual a 2 elevado a x menos 1 no intervalo fechado 1, 30. Observem que f é uma função contínua neste intervalo fechado. Deste modo, para resolver este exercício, eu vou usar o método do intervalo fechado. O primeiro passo vai ser encontrar os valores de f nos números críticos de f no intervalo aberto 1, 30. Inicialmente, eu fui determinar a derivada de f. Tomem muito cuidado e não vão dizer que se fx igual a 2 elevado a x menos 1, então f'x é igual a x menos 1 vezes 2 elevado a x menos 2. Isso daí está errado, tá? Para determinar a derivada de f, eu usei a técnica de derivação logarítmica. Inicialmente, eu apliquei ln em ambos os membros da equação. Então, nós ficamos com a ln de f de x igual a ln de 2 elevado a x menos 1. Usei a propriedade de logaritmo de potenciação. Então, a gente pode escrever ln de 2 elevado a x menos 1 como x menos 1 vezes o ln de 2. Então, nós temos que o ln de f de x é igual a x menos 1 vezes ln de 2. Agora, derivando ambos os membros em relação a x, nós vamos ter que a derivada do ln de f de x é igual à derivada de x menos 1 vezes ln de 2.
Pela regra da cadeia, derivada do ln de f de x é 1 sobre f de x vezes f' de x. E a derivada de ln de 2 vezes x menos 1 é igual a ln de 2 vezes a derivada de x menos 1, ou seja, ln de 2 vezes 1. Por quê? Porque aqui ln de 2 é uma constante e a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, nós ficamos com f' de x sobre f de x igual a ln de 2. Como a f de x está dividindo no primeiro membro, eu passei f de x para o segundo membro multiplicando. Então, nós ficamos com f' de x igual a f de x vezes o ln de 2. E, finalmente, eu substituí f de x por 2 elevado a x menos 1. Assim, f' de x é 2 elevado a x menos 1 vezes o ln de 2, que nós sabemos que é sempre diferente de zero para todo x pertencente a um intervalo aberto 1,30. Além disso, f' de x sempre existe para qualquer x neste intervalo. Portanto, nós podemos concluir que f não possui números críticos. No segundo passo, nós vamos encontrar os valores de f nas extremidades do intervalo fechado 1,30. Então, eu fui determinar o f de 1 e o f de 30. F de 1 vai ser igual a 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. E o f de 30 é 2 elevado a 30 menos 1, que é igual a 2 elevado a 29. Agora, nós comparamos todos os valores encontrados, que neste caso foram o 1 e o 2 elevado a 29. Como 1 é o menor valor entre estes, nós concluímos que 1 é valor mínimo absoluto de f neste intervalo fechado 1,30. E como 2 elevado a 29, que é igual a 536.870.912, foi o maior valor encontrado, nós concluímos que este valor é valor máximo absoluto de f no intervalo fechado 1,30.